falar ao coração de cada um de nós, a começar por mim. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Obrigado, Luiz Felipe, pela leitura do texto. E esse é o texto... Esse é o texto em que nós vamos meditar nessa noite. O texto do livro aos Gálatas, da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, onde nós começamos uma nova série, a série Livres, descobrindo a liberdade em Cristo. E hoje, para a nossa meditação, nós vamos navegar nesses 10 primeiros versículos e sermos confrontados pela mensagem maravilhosa do Evangelho. O pastor Tim Keller, comentando o livro de Gálatas, ele escreveu o seguinte: o livro de Gálatas é dinamite pura. É uma explosão de alegria e liberdade que nos permite desfrutar de profundo significado, segurança e satisfação. A vida de bênçãos a qual Deus chama seu povo. Por quê? Porque Ele nos coloca face a face com o Evangelho. Ainda comentando o livro de a carta aos Gálatas, Tim Keller acrescenta: o Evangelho, a mensagem de que somos piores do que jamais ousamos acreditar, mas mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. Essa mensagem cria uma nova dinâmica radical para o crescimento pessoal, para a obediência e para o amor. No livro de Gálatas, somos confrontados com um dilema que transcende o tempo e a cultura. A luta entre o legalismo e a graça. E esse problema que é descrito, que é expresso aqui no livro de Gálatas, ele não é um problema somente daquele tempo, nem tampouco um problema que só nos atinge atualmente, mas é um dilema que atravessa toda a história da igreja. É a eterna batalha entre confiar em nossas próprias obras para a salvação e confiar unicamente na obra consumada de Cristo. Paulo escreve vigorosamente às igrejas da Galácia, preocupado com a rápida deserção daquelas pessoas, daqueles irmãos do Evangelho da Graça, por um outro Evangelho, como foi lido aqui. Que na realidade esse outro Evangelho não é o Evangelho. Nesse outro Evangelho não há Evangelho nenhum. E o que estava acontecendo? Que outro Evangelho era esse, em que os irmãos ali do primeiro século, na Galácia, estavam aderindo? Eles estavam se desviando para o legalismo. Eles não estavam necessariamente aderindo a uma nova religião, ao paganismo, mas algumas coisas estavam sendo acrescentadas ao Evangelho, e ao fazer isso, o que o apóstolo Paulo fala é que eles estavam perdendo o Evangelho. Aqueles irmãos estavam sendo influenciados por falsos mestres e começaram a pensar que poderiam obter o favor diante de Deus por meio das suas próprias obras, por meio dos seus próprios rituais. Especificamente ali, com aqueles irmãos, havia a questão da circuncisão, conforme era ensinado pelos judaizantes, aqueles que tentavam misturar cristianismo e tradição judaica. Aí talvez você até agora esteja pensando assim: tá, e daí? Eu não sou judeu, eu não venho de uma família dessa tradição, logo, essa mensagem não tem muita relação comigo. Ok, eu vou ouvir, vou aprender, vou estudar, e ela vai me trazer uma informação, um acréscimo de conhecimento a respeito de um conteúdo bíblico. Mas isso não é verdade. Porque essa mensagem, ela não se aplica somente àqueles irmãos que lutavam contra esse falso ensino dos judaizantes, tentando acrescentar a tradição, a lei de Moisés, ao Evangelho como meio para a obtenção do favor de Deus. E como que isso se aplica a nós, uma vez que vivemos em um contexto diferente dos irmãos da Galácia? Será que o legalismo não é uma ameaça para nós, uma vez que nós não temos uma ameaça judaizante? E
cá para nós, em alguns contextos evangélicos, há uma forte tendência a se judaizar, né? Não sei se você já viu, igrejas que adotam práticas como shofar, como festa dos tabernáculos, enfim, coisas que eram da antiga aliança, que eram sombra daquilo que Cristo já fez na cruz. Mas não é a nossa realidade. Talvez você pense, essa palavra se aplica a essas novas denominações evangélicas que tentam abraçar essas práticas judaicas no culto cristão. Talvez você pense que nós não enfrentamos os desafios que os irmãos ali na Galácia enfrentavam no primeiro século, como a questão da circuncisão. Mas a grande questão é que o nosso problema, da nossa luta contra o legalismo, parte de um problema que está no nosso coração, o nosso senso de justiça própria. Não é algo externo, é algo que vem de dentro de nós. É algo que faz parte da nossa natureza caída. Por isso, nessa série, não somente no sermão de hoje, nós seremos desafiados a meditar sobre a verdadeira liberdade que só podemos encontrar em Cristo. E é interessante que nós vemos aqui nessa carta Paulo escrevendo àqueles irmãos. Ao longo de mais de 30 anos de ministério, Paulo realizou viagens missionárias. Ele plantou igrejas. E Paulo ele não abandona essas igrejas que ele plantou. Mesmo quando ele precisava seguir adiante, ir para um outro lugar, fazer uma outra viagem, plantar uma nova igreja, ele continuava se preocupando e amando aqueles irmãos que ele deixou ali. Assim como em outras igrejas, Paulo já havia constituído uma liderança de presbíteros, de pastores, ali naquela igreja. Mas mesmo tendo delegado e formado novos líderes, Paulo não deixava de se preocupar e amar aqueles irmãos. Sobretudo, quando ele sabia que a saúde daquela igreja estava em risco. Nesse contexto, a carta aos Gálatas ela foi escrita para cumprir um propósito específico com aqueles irmãos, para tratar um problema muito específico que aqueles irmãos estavam enfrentando e que trazia um grande risco para a saúde, para a vida espiritual daquela igreja. Paulo, então, ao saber dessas notícias, ele escreve essa carta. Porque sempre que necessário, ele, após plantar essas igrejas, delegar a liderança, instituir novos líderes, ele supervisionava tudo o que estava ocorrendo ali. Havia uma espécie de supervisão, um pastoreio à distância através dessas cartas para aqueles irmãos. E qual era o problema, como nós falamos? Muitos falsos mestres estavam invadindo a igreja com seus falsos ensinos. E esses falsos ensinos eram tão graves que o apóstolo Paulo chama de falso evangelho. Influenciadores do mundo antigo, tentando introduzir ideias, acréscimos ao evangelho. Ideias que estavam sendo amplamente abraçadas por aqueles irmãos. E ao tomar conhecimento do problema dos Gálatas, Paulo então escreve essa carta com o objetivo de desmascarar os falsos mestres. E como Paulo começa a desmascarar os falsos mestres e os seus falsos ensinos? Ele começa falando a verdade. Como você pode observar, Paulo ele não começa fazendo uma refutação à circuncisão, à necessidade de circuncisão por aqueles que não eram judeus, como um meio para se ter um acesso a Deus, se relacionar com o Senhor. Isso traz uma lição para nós. A melhor forma de refutar uma mentira é falando a verdade. É aquela ideia do bancário, que ele não aprende a reconhecer uma nota falsa estudando todas as possibilidades de notas falsas, mas conhecendo bem uma nota verdadeira. A melhor forma de resistirmos aos falsos ensinos, às heresias, aos falsos mestres, é conhecermos bem a verdade, é termos um conhecimento profundo
na palavra de Deus, é nos debruçarmos profundamente em boa teologia, ler a palavra de Deus, meditar nela, congregar e buscar conhecimento junto ao povo de Deus, da verdade da palavra de Deus. Quanto mais sólido o seu conhecimento, mais imune você vai estar a falsos ensinos. Isso não é um local onde você chega, eu cheguei no conhecimento, ao ápice do conhecimento, pronto, está resolvido. Mas é um exercício constante de ler a palavra de Deus, estudar, meditar de dia e de noite. Ouvir a exposição da palavra de Deus, domingo após domingo. Ler a palavra de Deus diariamente. E é interessante que Paulo ele afirma o Evangelho. E na carta aos Gálatas, não exatamente nesses versículos, mas nós vamos ver que Paulo ele dedica, não só esses versículos que lemos, mas uma boa parte da carta falando sobre o que é o Evangelho, afirmando o Evangelho. Para numa segunda parte, ele afirmar e falar sobre os benefícios do Evangelho, as implicações do Evangelho, os desdobramentos práticos do Evangelho na vida. Essa dinâmica do livro de Gálatas traz para nós a ordem correta das coisas. Ou seja, tudo o que fazemos, toda virtude, todo ato de bondade, santidade, boas obras, se não for um benefício, uma resposta ao Evangelho, ele se torna meio e fonte para orgulho pessoal. E mesmo que isso seja algo bom, ele perverte o Evangelho a ponto de se perder o Evangelho. Observe, esses falsos mestres não estavam negando explicitamente a palavra de Deus. Eles estavam falando o Evangelho mais alguma coisa. Claro, o Evangelho de forma distorcida. Mas eles tentavam fazer acréscimos. E é interessante que, diferente, de níveis toleráveis, por exemplo, de contaminação. Existe um nível tolerável de contaminação para a água. O Evangelho não tem um nível tolerável de adulteração. Se você adultera as bases, o que é fundamental no Evangelho, por pouco que seja, você perde ele todo. Por isso, o perigo da igreja na Galácia é um perigo constante até hoje, e muito sutil, que tem um poder devastador na vida da igreja, sem que a gente perceba muitas das vezes. E é interessante que a introdução do apóstolo Paulo, ele faz uma síntese da sua mensagem, e ele vai diretamente ao ponto. O que ele fala? Ele fala sobre a singularidade do Evangelho. Ou seja, ele diz que o Evangelho ele é único e ele não pode ser confundido com nenhuma outra mensagem. Ele não pode ser misturado com nenhuma outra mensagem. Porque se você misturar o Evangelho e colocar qualquer coisa ao lado dele, você perde o Evangelho. O Evangelho é singular. Nesses 10 versículos que lemos, que o irmão Luiz Felipe nos conduziu na leitura, o apóstolo Paulo ele faz uma defesa do Evangelho, afirmando que ele é singular. E essa mesma mensagem que ele manda aos irmãos da Galácia está diante de nós. É uma mensagem que talvez para muitos possa parecer antiga, mas continua atual. E por quê? Porque nós temos a mesma necessidade dos irmãos, dos cristãos da Galácia. Não podemos nos desviar do verdadeiro caminho. Não podemos ser enganados por falsos mestres. Por isso, a mensagem de Gálatas é extremamente relevante, não só para aqueles irmãos, mas também para nós e para a igreja de Cristo em todo tempo e em todo lugar. Afinal, o Evangelho, além de único, ele é insubstituível. Paulo, o apóstolo, expressa surpresa e desapontamento com os Gálatas, por eles terem se afastado tão rapidamente do Evangelho da Graça. É uma igreja extremamente jovem. E por um leve descuido, os falsos mestres estavam ali.
por uma falta de vigilância, diligência. Os falsos mestres já estavam ali. E nós vemos nos 2 primeiros versículos o apóstolo Paulo fazendo essa defesa, quando ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e a todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Paulo ele começa falando aqui, defendendo o seu apostolado. E ele traz uma característica ao fazer a defesa do seu apostolado, uma característica interessante, uma informação interessante, que o verdadeiro evangelho ele é revelado unicamente pela Bíblia, pela palavra de Deus. A Bíblia nos traz a mensagem do evangelho. Essa é a primeira característica da mensagem, da verdade. E é interessante porque, diferente de outras cartas, Paulo ele não começa com uma saudação tradicional. Se você olhar, por exemplo, a carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele, aos santos em Corinto, ele faz uma saudação muito afetuosa na maioria das cartas. Aos Gálatas, não. Aos Gálatas, ele começa se apresentando suas credenciais e defendendo o seu apostolado. As palavras de Paulo indicam que ele está, de alguma forma, indignado. Ele demonstra uma certa indignação com a situação, ao ponto dele economizar uma saudação àqueles irmãos. Se a gente não entender a gravidade, Paulo ele pode, e comparar com a introdução de outras cartas, Paulo pode parecer aqui um cara orgulhoso e mal educado. Mal educado porque ele não faz uma saudação afetuosa, e orgulhoso porque ele começa apresentando suas próprias credenciais. Ele começa falando de si mesmo. Mas por que Paulo faz isso? Esses falsos mestres que estavam ali na igreja da Galácia tentando perverter a igreja de Cristo, tentando perverter o evangelho, eles usavam uma tática muito comum nos dias de hoje. Quando faltam argumentos, você desqualifica o seu opositor. Paulo plantou aquela igreja pregando o evangelho da graça. A melhor forma de desqualificar a mensagem de Paulo era desqualificá-lo como apóstolo. E o que eles faziam? Eles falavam como se Paulo fosse um apóstolo de segunda classe. Você não estava lá entre os 12, até Judas que traiu estava com Jesus, você não estava. Paulo é um apóstolo, mas não chamado por Deus. Observe como Paulo ele expressa ali nos primeiros versículos. Sou apóstolo, não por homens, mas por Jesus Cristo e Deus Pai, chamado por Jesus Cristo e Deus Pai. Porque ao diminuir o apostolado de Paulo, a mensagem de Paulo também seria diminuída. Esse era o objetivo dos falsos mestres. E ele defende isso. Afinal de contas, o evangelho vem da tradição apostólica, que é revelada exclusivamente pela Bíblia. E o que é importante a gente saber disso, que o evangelho ele é revelado pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Porque em muitas tradições acredita-se que a tradição está equiparada com a Bíblia. Mas não é a Bíblia que emerge da igreja, mas a igreja que deriva, que emerge da Bíblia. A autoridade bíblica, ela é fundamental. A Bíblia é o nosso fundamento de fé e de prática. Ao defender o seu apostolado, Paulo está defendendo a autoridade bíblica. A segunda característica que ele traz aqui ao afirmar a verdade nesses primeiros versículos é que o evangelho é único porque ele está centrado em Cristo. Se Cristo não for o centro da mensagem, não é evangelho.
A essência do Evangelho consiste na entrega voluntária de Cristo na cruz. Logo em seguida, Paulo fala do propósito do Evangelho. Ele fala do que o Evangelho, qual é o centro do Evangelho? É Jesus Cristo. E por que Jesus Cristo fez isso? Porque Jesus Cristo voluntariamente se entregou na cruz para resgatar pecadores, dos quais eu e você fazemos parte. Ele fala da centralidade e do objetivo do Evangelho. E essa introdução de Paulo nos traz uma lição importante em resposta à seguinte pergunta: eu preciso ouvir o Evangelho sempre? E o que é o Evangelho? Se alguém te perguntar, defina o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia para uma má notícia. A má notícia é que nós, representados em Adão e Eva, lá no Éden, escolhemos deliberadamente nos divorciarmos de Deus, quando os nossos primeiros pais escolheram esse caminho. Todos nós somos descendentes. Isso se dá como queda. Diante da queda e do afastamento de Deus, nós tentamos, a partir das obras, nos achegar a Deus. E nós percebemos que não é possível. Diante da nossa impossibilidade de chegar até Deus, Deus vem a nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz. Ele vive a vida perfeita que eu e você não podemos viver e morre na cruz, pagando a pena, o castigo que era nosso. Uma vez que Deus, sendo justo, e Ele falou, se vocês pecarem, se vocês comerem do fruto, a consequência do pecado é a morte. Só que há uma promessa de que o dom gratuito é a vida eterna. Nós não toleramos juízes injustos. E Deus, sendo justo, Ele tem que cumprir o que prometeu. Mas para que a justiça dele fosse satisfeita, alguém precisava pagar o preço. E a mensagem do Evangelho é que Jesus pagou o preço em nosso lugar, única e exclusivamente. Nós somos salvos pelos méritos dele, porque as obras são ineficazes. E para que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita, no terceiro dia Jesus Cristo ressuscita, apontando que um dia todos nós ressuscitaremos com Ele. Aí você pensa, legal, eu ouvi essa mensagem, foi essa mensagem que tocou o meu coração e eu me rendi e fui salvo. Agora eu preciso da Bíblia como um grande manual para viver melhor a vida. Infelizmente, essa é uma grande realidade de muitos cristãos. Pensam que a mensagem do Evangelho, onde muitos talvez, nos seus primeiros passos, ou quando foi evangelizado, conheceu como o plano da salvação. A gente pergunta, então eu preciso ouvir essa mensagem para a minha conversão. Depois que eu sei disso, pronto, eu fui aceito por Deus, acabou. Não, nós precisamos ouvir o Evangelho sempre. Nós estamos vendo aqui Paulo dirigindo essa carta a crentes uma jovem igreja que tinha ouvido o Evangelho, e ele começa, antes de refutar aqueles irmãos, ele lembra aqueles irmãos do Evangelho. O Evangelho não é apenas o início da vida cristã, mas a totalidade da vida cristã. É em resposta ao Evangelho que deve-se criar uma dinâmica radical entre crescimento pessoal, obediência e, acima de tudo, o amor a Deus e aos outros. É interessante que, de vez em quando, me colocam em grupos de WhatsApp que eu não peço para ser incluído. Recentemente aconteceu isso, um grupo de apologética. E o tema ali foi o seguinte: em algumas igrejas, de algumas pessoas do grupo, havia um grande problema de uma grande evasão de crentes para o catolicismo romano. Esse grupo eu não saí de imediato, mas eu silenciei. Nesse dia, eu estava com nada para fazer nas minhas férias e resolvi me aborrecer e ler o que estava rolando. E estava essa discussão. E eu me segurei para não me manifestar, mas foi a única vez que eu me manifestei. Porque a solução dada foi o seguinte: estamos fazendo isso porque estamos perdendo um debate sobre determinadas pautas, sobre virtudes.
então nós precisamos recuperar o protagonismo e ganhar esse debate. Aí eu falei, se alguém está ignorando pontos fundamentais da suficiência de Cristo, está fazendo vista grossa para infiabilidade papal, tradição ao lado da Bíblia, e você está preocupado em ganhar um debate, você está querendo que ele fique na tua igreja pelo mesmo motivo que ele quer ir para o romanismo? O que falta é conversão. O que falta é que essas pessoas perderam de vista o Evangelho, porque elas acham que vão ser salvas pelas suas obras, por uma obediência de regras que até são boas, mas que se não são em resposta ao Evangelho, o destino eterno delas é o inferno. E um cristão convicto, que recebe a Cristo como seu Salvador, que crê no Evangelho, mesmo que ele não chegue à maturidade de compreender todas essas questões, mas teve a sua vida resgatada, a sua confiança somente em Cristo, mesmo sem obras para apresentar diante de Deus, esse desfrutará da vida eterna. Porque o Evangelho é único, ele é inegociável, é ele que nos salva. Aí gerou uma discussão, eu falei, por que eu entrei no grupo? E era isso que estava acontecendo, não era exatamente o mesmo problema. Mas a tradição dos irmãos, oriundos do judaísmo, estava sendo pesado, o Evangelho para aqueles irmãos não era suficiente. E nós vemos que a partir do versículo 6 até o 10, Paulo ele enfatiza a singularidade do Evangelho, diferenciando esse novo Evangelho do Evangelho de Cristo. Esse outro Evangelho estava baseado na discussão sobre a tradição judaica como acréscimo à obra da salvação. Mas a mensagem do Evangelho enfatizada por Paulo é que toda vez que você adiciona qualquer coisa à obra de Cristo, você perde o Evangelho. Por isso Paulo usa uma expressão forte, afirmando que o Evangelho está sendo pervertido. A palavra no grego traz o sentido de inversão. Você está se colocando na rota contrária. Ele não está simplesmente você está pegando o Evangelho de forma imperfeita. Não, você está dando um giro de 180 graus. Não há taxa tolerável de adulteração do Evangelho. O Evangelho ali estava sendo colocado de cabeça para baixo. Quando você adultera o Evangelho, acrescentando qualquer coisa a ele, você o perde completamente. Por isso Paulo chama isso de outro Evangelho, a ponto de Paulo chamar daqueles que fazem isso de amaldiçoados. Paulo amaldiçoa os falsos mestres que corrompem o Evangelho, tentando acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo na cruz. O foco principal de Gálatas, do versículo 1 ao 10, é a ideia de que nós não podemos ganhar o favor de Deus através do legalismo, pois o Evangelho ele é livre e ele é libertador. Mas o que seria o legalismo? O legalismo envolve trabalhar com o próprio poder, segundo as próprias regras, tentando ganhar o favor de Deus através do seu próprio desempenho. E todos nós, eu e você, nascemos com uma inclinação para pensar que nós podemos chegar a Deus por conta própria. E mesmo após a salvação, muitos de nós lutamos com uma mentalidade de desempenho, acreditando que nós podemos ganhar o favor de Deus através das nossas ações. Por isso, na mensagem de hoje, nesses primeiros versículos, assim como o apóstolo Paulo se preocupou, nós vamos nos preocupar na prática e entender não o que eram exatamente as implicações, o contexto histórico do legalismo dos Gálatas, mas nós devemos nos ater às palavras de Paulo sobre a singularidade do Evangelho. Sem a base do Evangelho, a gente perde todo o restante. Porque somente o Evangelho é capaz de destruir o legalismo enraizado dentro de nós, uma vez que todos nós temos esse senso de justiça própria.
Só que o nosso senso de justiça ele é manchado. No meu pequeno grupo essa semana eu estava falando sobre isso. Quer um exemplo prático? Partido de futebol. Pode ter VAR de última geração. O time prejudicado sempre vai achar que não foi pênalti. E o time beneficiado, os torcedores sempre vão achar que foi. Pode ter VAR, pode ter imagem, inteligência artificial, porque o nosso senso de justiça ele é manchado pelo pecado. Nós temos um senso mais apurado pela justiça que nos favorece. Por vezes somos tolerantes com a injustiça que não nos afeta. Isso tudo está ligado a esse senso de justiça própria. A minha justiça, a minha régua moral, as regras que eu gosto de cumprir, que eu tenho facilidade. A régua de santidade consiste geralmente em coisas que eu pratico, que podem ser feitas para a glória de Deus, mas eu uso como instrumento de orgulho espiritual. E classifico os irmãos que talvez não tenham aderido exatamente às mesmas práticas como espiritualmente inferiores. Porque é o Evangelho e mais a minha regra. Sendo ela boa, inclusive. Mas o Evangelho nos mostra que a salvação é um presente gratuito de Deus, não baseado no desempenho humano, mas no desempenho de Cristo na cruz. Por isso, Paulo, ele alerta para o perigo do legalismo. O legalismo é a tentativa de obter justiça diante de Deus por meio dos nossos próprios esforços. É acreditar que podemos completar a obra de Cristo em nossas próprias ações, com nossas próprias ações. O legalismo dilui a mensagem do Evangelho, que é baseada inteiramente na graça, transformando-a em um sistema de regras e de regulamentos. Muitas virtudes podem se tornar fontes de orgulho espiritual, alimentando a nossa necessidade por justiça própria. Por isso, o legalismo é um veneno que, embora possa ser difícil de combater, ele é letal. Por vezes, nós temos essa dificuldade, até mesmo tratamos como excesso de zelo aquilo que a Bíblia chama de maldição. E o Evangelho, ele nos aponta para a verdadeira liberdade em Cristo. O Evangelho é libertador. Em Cristo somos libertos, não apenas da penalidade do pecado, mas também do seu poder, do domínio do pecado sobre nós. O domínio do pecado dirigindo as nossas ações, pensamentos. É uma luta constante, sim, mas em Cristo somos equipados para resistir. Porque em Cristo não estamos mais sob a escravidão do pecado, não estamos mais presos em correntes. Não somos mais escravos do pecado, mas também não mais escravos dos sistemas desse mundo. Nós fomos resgatados para uma nova vida e liberdade em Cristo. O legalismo promete um caminho para Deus, mas ele não te leva para lugar nenhum. Sabe o que o legalismo produz em você, a longo prazo? Cansaço e culpa. Cansaço porque você vai ver porque, por mais que você se esforce, você não vai chegar lá. E culpa porque você vai se achar um lixo. Enquanto isso, o Evangelho oferece para nós liberdade e descanso na graça de Deus. Por isso o Evangelho ele é centrado na cruz. A centralidade da cruz também é uma característica importante do Evangelho, como o apóstolo Paulo descreve. O cerne do Evangelho é a cruz de Cristo. Nossa salvação e nossos status diante de Deus baseiam-se inteiramente no que Cristo realizou na cruz, não em nossas próprias obras. Abandonar o Evangelho da graça e voltar ao legalismo é negar o poder e o propósito da cruz. Mantenha a cruz no centro da sua fé e também como centro, como balizador das suas práticas diárias. Lembre-se de que toda aceitação diante de Deus
não vem a partir daquilo que você faz, mas diante de um Deus que enviou Jesus Cristo e realizou uma obra em seu favor, e não em suas próprias realizações. Nós precisamos deixar que essa verdade, a verdade de que Cristo realizou uma obra perfeita por nós e em nós, essa obra deve moldar a nossa identidade. Essa obra deve moldar as nossas decisões. É essa obra que deve nortear o nosso culto a Deus. E hoje em dia nós podemos ver a centralidade da cruz sendo perdida facilmente. Há uma enorme oferta de outros evangelhos. Existem as igrejas do Evangelho da Prosperidade, por exemplo, que ensinam que Jesus é a chave para o sucesso financeiro e material. Existem as igrejas do Evangelho do Coach. Nesse shopping center da fé, né? Você entra no shopping center, tem loja, numa praça de alimentação. Tem hambúrguer vegano, tem a eterna luta do Burger King, McDonald's, que é melhor. Bob's ficou para trás. E a gente vê nessa imensa praça da fé, todo tipo de evangelho. Aí tem o do coach, que é mais recente, que ensinam que Jesus é a chave para o sucesso pessoal e profissional. Na minha visão, esses dois evangelhos hoje se misturam. Eu gosto de chamar de teologia da prosperidade 2.0. Há o evangelho do bem-estar, onde Jesus é um caminho para se sentir bem, independente do que é pregado. E isso é muito comum. O hedonismo. Eu vou onde eu me sinto bem. Eu vou aonde tem uma programação que me agrada. Eu vou aonde tem uma atividade X, independente do conteúdo que está sendo levado. Porque eu tenho necessidade disso. Às vezes a gente usa o filho como desculpa. Eu não estou falando que a atividade para criança, para adolescente não seja importante, é importante. Mas a atividade não basta. Aí você fala, não, porque eu preciso dar alguma coisa para ele. Seu filho está com fome, você dá um saco de bala no jantar para ele? Ele vai perder a fome. Faz isso todo dia. Eu lembro que, na época que eu morava na República, eu tinha um amigo. O cardápio da República sempre, prato principal é miojo. E a gente, costumava consumir muito dessa iguaria. E um dos caras que dividia apartamento comigo falou o seguinte: meu pai tem um amigo que o filho dele só tomava todinho e comia miojo. Aí eu perguntei, o que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Ele morreu com 8 anos. Se você der bala, um saco de bala, toda vez que a criança sentir fome, ela vai perder a fome. Mas ela vai morrer. Às vezes nós perdemos o zelo com o que realmente importa. Estamos preocupados com o bem-estar. Em suprir uma fome, independente qual tipo de comida que está sendo oferecido. Existe o evangelho da saúde, onde Jesus é visto simplesmente como um grande curandeiro para aquilo que a medicina não consegue resolver. Tem o evangelho da justiça social, que mesmo que a palavra de Deus nos ensine a cuidarmos dos órfãos, das viúvas, dos pobres, mas um evangelho onde Jesus é visto simplesmente como um caminho para acabar com as injustiças sociais desse mundo presente, mas não aponta para a realidade de uma eternidade onde toda a injustiça vai se acabar. E o que fazemos hoje contra a pobreza, a favor dos pobres, é apenas uma amostra da esperança que temos eternamente, em que não haverá fome, não haverá escassez. Há maneiras também de se perder a centralidade da cruz, que por vezes nós, de tradição reformada, às vezes nós temos a tendência de aderir, como, por exemplo, o evangelho da família. Aí você vai falar, parece um contrassenso. A gente gastou um bom tempo aqui falando sobre programação da família. Vamos ter 9 encontros sobre família esse ano. Não é isso. Tudo isso é útil. Mas você já viu igrejas onde o evangelho apresenta Jesus simplesmente como um caminho para uma família perfeita e feliz? Eu não estou diminuindo a importância da família, muito pelo contrário. Mas se você for atrás da igreja, buscar um evangelho que apenas te dê dicas e regras para se seguir, para ter a família feliz e perfeita, sabe o que vai acontecer? Você não vai alcançar isso.
Porque a felicidade familiar está em viver para a glória de Deus, em resposta a uma transformação de vida que só o Evangelho pode proporcionar em nós. Se o Evangelho não vir antes, a gente não alcança nada. O legalismo ele pode se manifestar de várias formas na vida das pessoas ainda hoje no século XXI, mesmo a gente não sendo afetado com essa cultura judaica que os gálatas eram afetados. Nós podemos examinar exemplos práticos, ilustrando como o legalismo pode afetar as nossas vidas no dia de hoje. Às vezes o nosso meio de redenção é a aprovação humana. Na era digital, onde muitos buscam a validação nas redes sociais, nós depositamos o valor real das nossas vidas na imagem que a gente está transmitindo, na quantidade de seguidores, na quantidade de curtidas. Quantas vezes você já viu pessoa lá que tem um monte de seguidor, você vai ver, o cara segue um monte de gente, não tem nenhum seguidor, é um nome, uma foto de alguém lá da Ásia, com um nome maluco, aleatório. O cara compra seguidor, por quê? Porque ela tem sede, ela busca a redenção pela aprovação humana. Às vezes pelo julgamento dos outros também. O medo de ser julgado pelo seu estilo de vida, suas preferências, se esquecendo da graça de Deus e preocupado em ações externas. Muitos buscam a Deus porque querem um melhor desempenho no trabalho, um melhor desempenho profissional. Porque o Evangelho não basta, mas a sua identidade está no desempenho no trabalho. O seu valor pessoal e espiritual, ele não pode ser definido pelo seu sucesso profissional. Eu e você somos valiosos aos olhos de Deus, independente das nossas conquistas, porque o nosso verdadeiro valor está no fato de que nós estamos em Cristo. Não na obra que nós realizamos, mas na obra que Cristo realizou por nós e em nós. Nós conseguimos perverter até mesmo coisas importantes como a nossa própria vida espiritual e as disciplinas cristãs como um objeto de orgulho. A sua relação com Deus não pode ser resumida a uma lista de tarefas a serem marcadas. As nossas práticas espirituais devem surgir de um coração agradecido e não como meios para ganhar o favor divino. Da mesma forma ocorre com a cultura, com as tradições. Uma adesão rígida a tradições pode levar ao legalismo, especialmente quando essas práticas são consideradas equivalentes aos mandamentos de Deus, levando à exclusão e ao julgamento àqueles irmãos que vêm de uma tradição diferente. A viagem a Moçambique teve muito a me ensinar, não é verdade, Kézia? Questão de tradições. Às vezes eu vejo nesse mesmo grupo do pessoal lá eles gostam de falar de princípio regulador de culto. Não estou dizendo que não sejam importantes e tenham questões bíblicas que dirigem o culto, mas com questões tão superficiais ligadas à tradição que teriam crise em lugares assim. A tradição por si só não é ruim. Mas qual o papel que ela tem no seu relacionamento com Deus? Nós temos a capacidade de tirar a cruz do centro, como eu falei, até mesmo a idolatria familiar. Por vezes a sociedade atual pode tornar a paternidade, a maternidade, o matrimônio, com uma intensa pressão de expectativas, para que você chegue a um status que eleve você a um status de superioridade espiritual. Tudo isso é uma bênção divina, mas se torna problemático quando é visto como o auge da maturidade cristã ou como requisito para a plenitude cristã. Essa visão distorcida transforma esses dons de Deus, esses presentes de Deus, em ídolos, nos levando a um legalismo que mede o nosso desempenho espiritual por esses papéis. Se nós estamos atendendo a determinados requisitos extra-Bíblia para esses papéis.
A verdadeira paternidade, maternidade e vida conjugal sob a graça de Deus, reconhece que nosso valor e eficácia não vem de atingir um ideal criado por homens, mas da nossa dependência, primeiramente da nossa dependência de Deus, do amor incondicional de Deus, e por uma busca de obediência a Deus no cuidado com a família, assim como em todas as esferas da vida. Mas por vezes nós queremos criar um status de perfeição espiritual a partir do desempenho. Mas o que a Bíblia fala, que Deus nos fala através da Bíblia, é que Deus, Ele tem uma obra em nós, em todas as estações da vida, seja você solteiro ou casado. Todas essas estações são oportunidades para crescer em fé e servir ao reino de Deus. O nosso verdadeiro contentamento e valor vem do nosso relacionamento com Cristo e não do nosso status familiar. Precisamos cuidar da família para a glória de Deus. Em resposta ao Deus que nos salvou, a nossa vida familiar, nossa paternidade, maternidade, matrimônio, ela deve ser um reflexo da obra de Deus em nós e não um meio para se alcançar o favor de Deus. Da mesma forma, a idolatria política. Em um mundo polarizado, o perigo reside em transformar a filiação política em um ídolo ou um acréscimo à fé. Nossa principal identidade deve ser em Cristo e não em nossas posições políticas. Eu não estou falando que uma vez que cremos e temos a nossa cosmovisão transformada pela palavra de Deus, isso não vai ter implicações na forma como a gente enxerga o mundo e, consequentemente, na forma como nós votamos. Mas o Evangelho não é o Evangelho mais votar em A ou B. O Evangelho, ele é suficiente. Por causa do Evangelho, consequentemente, vai me levar a decisões, como em tudo na vida. Mas a vida cristã é um caminho, é um progresso. E Deus age na nossa vida, não de forma instantânea. E Ele vai transformando as nossas visões sobre o matrimônio, sobre a paternidade, sobre o mundo, consequentemente sobre a política. E na medida que caminhamos, somos transformados e formados à estatura de Cristo. Isso não vem de uma hora para outra. E não é a partir de uma imposição, mas é a partir do ensino profundo da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo de Deus em nós. Eu gostaria de concluir dizendo que em nossa jornada, que começa hoje no livro de Gálatas, nós seremos lembrados do poder libertador do Evangelho de Cristo. E esse não é um evangelho cheio de cadeias, mas um evangelho de liberdade. Uma liberdade que não nos chama à complacência, mas à transformação. Como Paulo enfatiza, não devemos ceder ao jugo do legalismo, que nos arrasta de volta à escravidão, sabe do quê? Do pecado. Porque somos conduzidos ao auto-engano. Nesse momento, eu convido cada um de vocês a refletir sobre a cruz de Cristo, que esse sim é o verdadeiro epicentro da nossa fé. Na cruz nós encontramos não apenas o sacrifício supremo pelo nosso pecado, mas também um convite à verdadeira liberdade. A cruz nos desafia a abandonar as velhas formas de legalismo e a autojustificação. E a partir daí, nós podemos abraçar a graça que é nos oferecida gratuitamente. E fazemos isso sem reservas, sem méritos da nossa parte, unicamente por conta do amor de Deus por nós. Precisamos entender, precisamos permitir que esse entendimento do Evangelho renove as nossas mentes e os nossos corações. Viver sob a graça de Deus significa mais do que apenas libertar-se de regras e regulamentos. Significa viver uma vida que reflita o amor, a misericórdia e a compaixão de Cristo Jesus. Isso é libertador. A verdadeira liberdade consiste em receber a Cristo e ser livre para amar, liberdade para servir e liberdade para ser transformado à imagem de Cristo. Não por pressão, não porque estão impondo, não por conta do nosso esforço por obediência, mas porque o Espírito Santo de Deus atua em nós. Por isso eu encerro essa mensagem com um apelo a cada um de vocês a uma ação. Deixem que a liberdade do Evangelho permeie cada aspecto da sua vida. Que o Evangelho inspire suas ações, motive as suas palavras e guie o seu caminho.
Lembre-se que quando as dúvidas surgem, ou quando as tentações chegam, quando você é tentado ao legalismo, quando ele bater à sua porta, seja qual for a ameaça, seja o pecado, a tentação ao legalismo, a dúvida, a falta de fé, volte-se para a cruz. Lembre-se da singularidade do Evangelho, como o apóstolo Paulo fala. Todas as vezes que a nossa fé é ameaçada, seja pela tentativa de justiça própria, de obras, ou seja pela tentação ao pecado, lembre-se antes de tudo da cruz. Não tente lutar pelas suas próprias forças, que você não vai vencer. Porque somente na cruz nós encontramos a promessa que em Cristo, como Keller disse, eu citei no início, a mensagem de que nós somos piores do que jamais ousamos acreditar, mas somos mais amados e aceitos em Cristo do que jamais ousamos esperar. E isso sim, cria uma nova dinâmica radical, não só para o nosso crescimento pessoal, para a obediência e para o amor. Que Deus nos abençoe com a coragem de viver essa liberdade e que possamos ser luzeiros, faróis da sua graça inabalável, da graça inabalável de Cristo, para um mundo escravizado pelo pecado, um mundo escravizado pelo desempenho, que anseia por libertação. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor nos libertou, somos livres em Ti, fomos resgatados do pecado, não somos mais escravos, hoje somos Teus filhos. Nos ajuda, Senhor Deus, a viver uma vida santa, que testemunha o Senhor, que em cada ação, na forma como nós lidamos com os negócios, com a família, tudo isso reflita uma obediência radical à Tua palavra. Mas que isso jamais sirva, Senhor Deus, de orgulho espiritual para nós, mas seja uma resposta ao amor incondicional que o Senhor depositou em cada um de nós a partir da obra de Jesus Cristo na cruz. Se há pessoas aqui que ainda não conheciam a mensagem do Evangelho, que o Senhor possa abrir corações e mente e que eles possam ser transformados, que eles possam, Senhor Deus, compreender a maravilhosa graça que temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar a Deus nesse momento com mais um cântico, vamos louvar ao Senhor